Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos ao vivo mais um programa Direção Espiritual, sob essa certeza de que a graça de Deus nos alcança, nos protege, coloca-nos dentro de uma circunstância de cuidado. Aliás, eu acho que é um dos pontos mais bonitos que a fé em Deus pode provocar na gente, é essa sensação de estarmos sempre sob o cuidado. Ainda hoje, lá em casa, nós falávamos sobre como é difícil na vida de uma pessoa precisar enfrentar a doença, a idade, ou os dois juntos, né? A idade e a doença, sem ter alguém que cuide. É muito triste você ter de experimentar a sua indigência na solidão. O cuidado é uma experiência humana que nos ajuda muito a compreender o amor de Deus por nós. Quando eu sou cuidado ou quando eu sou o cuidador. Quando eu estou num destes papéis, eu tenho uma oportunidade única de compreender o que significa ser cuidado por Deus. Que a fé nos ensina, e esse conforto nos é dado pela fé, que a graça de Deus é o amor, a misericórdia que antecede toda e qualquer atitude humana. Na teologia nós aprendemos que a graça é o amparo da vida humana. É simples de entender. É como se fosse uma antessala que não nos pertence, mas nos foi dada. Sabe? Ela não é produzida por nós, mas nós podemos frequentar. Não fui eu que construí a antessala. A sala eu estou construindo, que é a minha vida, mas a antessala não. Me foi dada o direito de frequentar. Então me antecede. Santo Agostinho dizia isso, que a graça de Deus, ela nos antecede para que a gente possa amar, até para que a gente possa reconhecer o erro que a gente comete. Santo Agostinho dizia que até para a gente se reconhecer pecador, nós já temos que estar sob o influxo da graça. Então, essa graça, esse favor que me antecede em qualquer atitude. Então, por que eu amo? Porque eu sou anteriormente amado. Por que eu sou misericordioso? Porque anteriormente alguém foi misericordioso comigo. Por que eu devo ser justo? Porque anteriormente me foi dado o direito de conhecer a justiça. Eu não inventei. Eu sempre digo isso para mim mesmo, né? Quando eu vejo o resultado do meu trabalho, quando eu vejo tantas pessoas prestando atenção nas minhas palavras, para não me encher de vaidade e pensar que isso é meu, é só lembrar que eu não digo uma palavra, ainda que eu fale isso de forma diferente, que eu não tenha aprendido no Evangelho, que eu não tenha aprendido com Jesus. Então, o meu pano de fundo é Ele. Foi com Ele que eu aprendi. É com Ele que eu aprendo diariamente aquilo que eu faço questão de ensinar. Sabe por quê? Porque me fez bem. Quando eu descobri que Deus é amor, quando eu tive a oportunidade de conhecer a misericórdia de Deus que nós celebramos no último final de semana, quando eu descobri o significado dessa misericórdia como uma graça que me antecede, e quando eu vi os benefícios dessa misericórdia na minha vida, mas eu quero contar isso para todo mundo. Eu não quero perder a oportunidade, ainda que seja numa graça que eu faço, ainda que seja numa piadinha que eu conto. Eu ter a oportunidade de mostrar que Deus é amor, isso para mim é a minha maior alegria. Despertar o sorriso numa pessoa, trazer alegria para a vida dela, e aos poucos ir contando esse segredo
que para muita gente é segredo e fica segredo a vida inteira, né? Porque às vezes eu encontro pessoas que acreditam num Deus tão legalista, tão cruel, que não sobra nenhum espacinho para misericórdia. Não é esse Deus que nós acreditamos. Não é o Deus que Jesus nos revela. Pode até ser o Deus que está em algumas passagens do Antigo Testamento, mas não se esqueça que você é um filho do Novo Testamento. Você é um filho da graça. A graça de Deus que lhe antecedeu em tudo. É o sustento da sua vida. Então, ter fé é você reconhecer que em nenhum momento você esteve sozinho. Nas pedras das estradas onde andei, nas perdas que enfrentei para ser quem sou, no fracasso que vivi, comigo estavas o tempo todo ali. O teu amor me basta, o teu olhar me alcança, em teu colo sou criança e o teu prazer é me guardar, e sob a tua graça eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, a tua voz me faz voltar. Essa música eu compus na pressa, confesso para você. Eu estava terminando o CD Clareou, que nós estamos lançando agora. Inclusive hoje, se você quiser, você pode ligar para adquirir o seu. Está aqui, vai mostrar? Não tem como mostrar aqui, não tem? O CD Clareou está ajudando a Canção Nova a pagar as dívidas neste mês. Isso, está aqui, ó. Pode ligar, 0 operadora 0 operadora 12 31 86 2600. Essa música que eu acabei de cantar está aqui. Quando eu precisei fazer essa música, faltava... Eles queriam que tivesse uma música minha, além das duas que já tinham. Esse refrão já estava me perseguindo há um tempo. Eu queria terminá-lo e não conseguia. E eu me lembro que no dia que eu fiz a música, eu fui fortemente visitado pelos acontecimentos que foram para mim muito difíceis de serem enfrentados. As lutas, as dificuldades, tudo que fez parte da minha vida nos últimos 2 anos. E o que eu achei interessante é que não existia rancor no meu sentimento, sabe? Quando você olha para um passado que foi difícil, mas sem nenhum rancor, sem aquela pretensão de achar que a vida foi injusta comigo, não. Porque eu sei que tudo aquilo eu suportei, eu pude viver, porque Deus estava me amparando. Foram felizes oportunidades, muito difíceis na hora de serem vividas, mas depois que você olha para trás, você percebe que foram oportunidades felizes que você teve de ser carregado por Deus. Que quando faltam as forças da gente, só a graça nos basta. Você que está precisando enfrentar a perda de um filho, por exemplo, você não tem forças humanas para ver um filho ser sepultado. Quantas vezes eu estive ao lado de mulheres que precisavam sepultar os seus filhos, não existia força humana para isso. É doído demais. E naquele momento, somente a graça de Deus pode nos ajudar, pode nos sustentar. Perder alguém, como é difícil a gente perder alguém. Perder uma mãe, ter de sepultar uma mãe. Mia Couto dizia de maneira tão poética, né? Não há terra nesse mundo que possa sepultar uma mãe. Eu digo que não há terra neste mundo que possa sepultar uma pessoa que a gente ama, seja qual for o papel dela na nossa vida. Seja por uma ligação biológica, pelo sangue igual que nós temos, ou seja pelo vínculo que a vida nos proporcionou viver. O amor que se estabeleceu e que ficou definitivo. Você ter de sepultar uma pessoa que foi fundamental na sua vida não é fácil, não é brincadeira. Somente quando estamos sustentados pela graça de Deus é que nós damos conta de passar por essas barreiras, por essas tempestades,
por essas lutas. Ela nos sustenta. Nos sustenta, nos dá condições de compreender a fraqueza como uma oportunidade de conhecer esse Deus que nos antecede. Porque é assim, é como se nós tivéssemos esgotado todos os nossos recursos. Eu já dei a minha paciência, eu já dei a minha caridade, eu já dei a minha coragem, eu já dei o meu amor, eu já dei a minha misericórdia e não sobrou nada de mim. Então, Deus vem e me sustenta com aquela reserva, como se fosse o nosso pré-sal, né? Quando você acha que você já esgotou todas as riquezas do solo, você ainda chega ao lugar que não é seu mais, aquela antessala, mas que está à sua disposição, como uma reserva para lhe ajudar a prosseguir. Mas o conhecimento dessa graça, o conhecimento dessa reserva, só é possível àqueles que ousam misticamente aprofundarem a sua fé. Porque senão nós vamos ficar dentro de um contexto raso de espiritualidade, sabe, de favores e deveres, de direitos e deveres. Um Deus que nos presta favor, um Deus a quem a gente faz umas gracinhas com o nosso comportamento, a quem a gente paga algumas promessas, a quem a gente faz algumas orações decoradas. Não estou falando dessa religiosidade rasa. Eu estou falando de um mergulho humano, numa compreensão mística, de um Deus que está em nós, que nos orienta, que mexe no nosso jeito de ser, e que vai nos ajudando a conhecer essa antessala, onde Ele está nos sustentando. Porque se eu vivo o meu cristianismo somente na sala que eu conheço, a sala das minhas virtudes, a sala dos meus empenhos, a sala das minhas coragens, das minhas disciplinas, eu corro o risco de viver um cristianismo sem Cristo, sem Deus, sem graça. E à medida em que eu vou perdendo o meu vício, a minha vitalidade, o que me sobra? É aí que muito desamparo se estabelece. É aí que muita fé, que parecia fé, cai por terra quando você percebe que não há Deus naquela história. Há apenas uma busca de si mesmo, que parece religiosa. Porque chegar a essa antessala é o quarto dos fundos, né? Isso em hebraico chama-se debir. O debir, na cultura hebraica, era o quarto dos fundos da casa, o quarto sem luz, o quarto mais difícil de se chegar. E depois essa palavra foi colocada no contexto do templo. O templo de Herodes, quando ele foi construído, o debir era o santo dos santos, o lugar onde o sacerdote só entrava uma vez por ano. Interessante isso, né? O lugar onde o sacerdote entrava apenas uma vez por ano era separado da sala do templo. Eram 3 salas, separado por uma cortina, e ali havia a prevalência de um mistério. É disso que nós estamos falando. A nossa espiritualidade precisa nos levar ao debir, precisa nos fazer chegar a esse lugar reservado, onde só cabe você e Deus. É lá neste lugar que você aprende a teologia da graça, não academicamente como eu pude aprender. Não estou falando de estudo acadêmico, mas de você compreender na prática da fé o que significa ser sustentado por Deus. Porque essa frase é usada tantas vezes, mas quem de fato sentiu isso? Vamos deixar de hipocrisia. Quem de fato sentiu que depois de não haver mais forças humanas, você experimentou uma força que não era sua, que te segurou, como o diácono Nelson Correia canta tão verdadeiramente: quem me segurou foi Deus. Sim, chegar à verdade dessa expressão, e não apenas a repetição,
Que Deus me sustente na hora da minha dor, tá? É bonito dizer isso. Mas isso só vai acontecer se a minha espiritualidade for aprofundada e eu viver um caminho em Deus que me faça visitar pelo menos de vez em quando esse Debir, esse santo dos santos. Porque uma religião que não me coloque a sós com Deus, ela pode ser muitas vezes uma prática social, um compromisso de domingo, vou à missa, volto para casa, e ainda não sou capaz de viver os benefícios da minha fé, que é justamente acreditar que há um Deus que me antecede, que chegou antes de mim, que fez por mim. Eu acho bonitinho porque eu tenho uma equipe de trabalho que me ensina humanamente o que significa também isso. Graças a Deus, tenho uma equipe a mesma equipe há muitos anos. Nós já somos irmãos de estrada, né? E eu acho tão delicado da parte deles, é claro, são todos remunerados por isso, mas eu estou falando é do amor que transborda. Eu não estou falando do fruto da remuneração, não é só competência, é amor. Quando chegam antes de mim para preparar por mim, para que quando eu for exercer o meu ministério esteja tudo de acordo, sabe? A equipe que prepara o som, que prepara o palco, que prepara o cenário, que prepara o lugar que eu vou esperar. Quantas pessoas realizam com carinho, às vezes um camarim, pessoas que eu nunca vi na minha vida, daquela comunidade que está me recebendo. Você vê os detalhes do carinho nas pequenas coisas. Alguém fez por mim antes de eu chegar. A fé é isso, minha gente. A fé na graça é isso. Deus fez por mim antes de eu chegar. E aí eu vou numa confiança de que eu ter feito a minha parte, claro, eu faço a minha parte. A graça de Deus não dispensa a minha atitude, mas eu vou confiante que Deus está comigo. E é por isso que nesses últimos anos da minha vida, eu tenho encarado, inclusive, às vezes vira até piada para os meus, para aqueles que estão do meu lado. E quando eu vou e o negócio deu errado, eu, antes de ficar nervoso, falo, foi um livramento. Não era para ser. Porque antes eu me irritava de um jeito que vocês não imaginam. Então hoje, às vezes, até as pessoas que são próximas a mim fazem piada um pouco disso, né? Mas é verdade, eu acredito mesmo nisso. Se eu fiz um esforço para chegar lá, para acontecer, não aconteceu, então não era para ser. Deus não queria que fosse assim. A mim é um conforto espiritual, me livra da ira, me livra de muitas vezes querer ter o controle de tudo, sabe? E aí eu me sinto cuidado por Deus. Não era para ir nessa hora, porque Deus preparou uma hora melhor para mim. Vai ser melhor ir amanhã. Às vezes eu estou naquela ânsia de ir embora para casa e não deu certo. A minha equipe tentou de tudo, não deu certo. Eu falo, então tá bom. É livramento, não era para ir. Me sinto cuidado por Deus. Faço a minha parte. Mas quando eu percebo que já não preciso fazer, que já não depende mais dos meus esforços, é a hora de aguardar, de esperar, de sentir o carinho de Deus amparando você. Isso faz com que a gente viva uma experiência de Deus tão interessante, porque Deus deixa de ser uma troca de favores, uma instância onde nós trocamos favores. Não é assim que nós precisamos compreender, que nós devemos compreender a nossa espiritualidade. Deus não pode ser compreendido como alguém que está ali para nos conceder favores o tempo todo e a minha relação com Ele ser pautada nesse concedimento de favores. Não. Deus é um amor eterno que não muda de ideia. Então não preciso fazer promessa para agradá-lo. É muito mesquinho pensar que Deus vai fazer aquele milagre só porque eu fiz uma promessa, sabe?
A nossa espiritualidade precisa amadurecer e pensar que o amor de Deus está sempre à nossa disposição. Ele não muda de ideia. Ele quer sim que você consiga o emprego. Ele quer sim que você tenha saúde. Deus não muda de ideia em relação àquilo que é bom para nós. Mas nem sempre nós conseguimos saber o que é bom para nós. Então a fé consiste em você permitir que depois de você ter feito todo o esforço para aquilo que você queria, você trabalhar com a possibilidade de que alguma coisa dê errado, porque não era isso que Deus queria exatamente para você. Não é sempre que o meu querer é o mesmo querer de Deus. Às vezes eu posso estar enganado. Ainda essa semana mesmo eu coloquei lá no meu Instagram. Nem sempre o desejo é confiável. Porque o meu desejo pode estar a serviço do que eu quero e não daquilo que eu de fato necessito. Então eu rezo, faço promessa, faço isso, faço o meu esforço e o negócio dá errado, eu fico decepcionado com Deus. Não, pelo amor de Deus. Por amor a Ele, a nossa espiritualidade precisa ser madura. Fazemos o nosso esforço, nós rezamos, nos empenhamos, mas Deus não aceita moeda de troca. Isso é mesquinho demais. Deus não é mesquinho igual nós somos, viu? Se nós precisamos de moeda de troca para poder fazer favor a alguém, Deus não é assim. Deus é graça, Deus é amor, Deus é misericórdia. E não adianta tentar negociar com Ele, porque Ele não muda de ideia. Ele só quer o nosso bem. E se não acontece de acordo com o que nós esperávamos, pode ser que aquilo que nós tanto desejávamos não é o melhor para nós. Deixa que o tempo lhe responde. Quantas pessoas insistiam, ficavam até magoados com Deus. E depois percebiam que aquilo que havia acontecido, que aquilo que havia sido negado, era na verdade um favorecimento. Volto a dizer, precisamos ter muita maturidade espiritual para compreender os nãos da vida, as perdas, os sofrimentos e as lutas. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Aproveita o intervalo, liga aqui, faça o pedido do CD Clareou e ajude a Canção Nova nesses meses de maio e junho, né, que vão ser os meses da campanha, não é isso? Com o CD. Esse produto vai estar especialmente na programação dos pagamentos da Canção Nova. Se Deus quiser, nós vamos ajudar a Canção Nova, você levando esse CD para sua casa, clareando a sua vida com músicas que marcaram de maneira muito positiva esses últimos 3 anos da minha história, que eu tenho certeza que Deus vai visitar você também através dessas canções. Aproveite o intervalo, faça a sua ligação para que você possa receber já já o CD Clareou aí na sua casa. Daqui a pouquinho a gente volta.